Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand Palavra-chave. Hoje faremos a leitura do capítulo 25, O Anel, que corresponde à carta de mesmo número no sistema Petit Lenormand e nome, e que tem correspondência também com o baralho comum com as de paus. Lembrando que as cartas do naipe de paus, inclusive esta, o anel, dão conta dos maiores desafios da nossa existência, né, aquelas experiências mais difíceis. Né? O naipe de paus dá conta disso. E o anel, né, embora pertença a esse naipe, ele em si não é uma carta negativa, né? Muito pelo contrário, né? É uma das cartas do Petit Lenormand que vão fazer referência às conexões que existem em nossa vida. Muitas vezes a gente olha para o anel e o associa à aliança e a uma referência, né, ao namoro, ao noivado, ao casamento, e são referências corretas, são associações corretas de serem feitas, mas ela vai muito além disso, né? Ela trata de todas as conexões, de todos os vínculos que são possíveis e imagináveis de existir na vida de uma determinada pessoa. Tá? Vai desde o seu vínculo trabalhista, a sua vocação. Então, ela dá conta de uma gama muito grande de conexões, né, de ligações, de contratos, é, é, de relações entre diferentes áreas da nossa vida. E é uma carta que trata também dos ciclos, né, inclusive do nosso ciclo existencial, ou ampliando ainda mais o nosso ciclo espiritual, né, dos muitos elos que vão compondo as muitas vidas que nós vamos tendo no caminho do infinito. Então é uma carta muito interessante de ser, de ser examinada. Vamos à leitura. O Anel. Uma das sagas mitológicas mais brilhantes e mais bem-sucedidas dos últimos tempos, tanto na literatura quanto no cinema, tem como elemento central um anel. O Senhor dos Anéis, de Tolkien, explora esse pequeno objeto como um grande símbolo de poder e de domínio. Eu acho fantástico essa saga do Tolkien. É uma das principais literaturas de cunho fantástico do século XX, e que usa como mote um anel, né? Um anel como símbolo de poder, né? Um anel que tem um poder oculto, né? Tem um poder especial por trás dele. Né? E essa série, de certa forma, que gira em torno do anel, ela caracteriza muito bem o emblema dessa carta. A carta ao anel, tal qual a famosa saga, também trata de poder e de domínio, mas de uma forma mais velada. Ela refere às relações entre as pessoas, na maioria das vezes marcadas pelas hierarquizações, através de uniões, alianças, acordos, contratos. Então é justamente disso que o anel trata, mas como dissemos inicialmente, ele não se restringe a isso, né? Ele vai muito além, né? Ele pode dar conta de todas as possibilidades de vínculos que se estabelece de uma pessoa com outra, ou entre as várias áreas da nossa vida. São as cartas em volta do anel que dão conta do tipo de união de que se trata, variando de um simples contrato até o compromisso do matrimônio, mas também pode dar conta do nosso compromisso espiritual, do nosso compromisso com os nossos amigos, protetores, mestres, anjos, guardiões, do nosso compromisso com Deus. É uma carta importantíssima
de ser interpretada adequadamente. O anel não é apenas um objeto de adorno, constitui um dos emblemas mais antigos do mundo para uniões de caráter duradouro, representado pela sua circularidade. Por isso, os noivos trocam as alianças, comprometendo-se um com o outro na união que se firma. É interessante que, desde o Antigo Egito, pelo menos, né, o anel tem essa conotação de ser um objeto que faz referência à eternidade. Os faraós do Antigo Egito, ao utilizarem determinados anéis, era nesse sentido, né, de continuidade da vida após a morte, nesse sentido de eternidade, tinha uma série de significados é, é, ocultos, né, nesse uso do anel. E os anéis, principalmente, seguiam com eles, né, no processo de mumificação, juntamente com os demais objetos que usavam durante a sua vida, principalmente, né, esses adereços de adorno, de enfeite, bem como as suas riquezas, né, mas o anel ele era esse símbolo também voltado para a vida espiritual, para a vida eterna. Como não tem começo e nem fim, o anel também é usado para indicar o eterno ou a eternidade, convidando-nos a refletir sobre os compromissos que temos com o mais alto. Isso é um sentido muito interessante da carta, o anel, né, de nos remeter às questões transcendentes, às questões espirituais, aos compromissos que assumimos antes de vir para cá, numa perspectiva espiritualista. Eu não quero ferir as crenças de ninguém, mas para mim isso nem é crença, é um fato. Né? Eu acredito muito nisso. Para mim é uma certeza, mas certezas não se transferem. Né? Então, para mim, nós viemos de um campo espiritual para cá e fizemos isso a partir de uma escolha nossa, onde nós planejamos os pontos principais da nossa existência. Então, nós assumimos um compromisso com a nossa própria consciência e com os demais espíritos que fazem parte do nosso grupo de afinidades, mais próximo, mais restrito, e viemos para cá. E nem sempre, ao longo da nossa trajetória existencial, por não guardarmos consciências daquelas escolhas e das etapas que nós planejamos para a tal existência, nem sempre nós guardamos fidelidade a esses compromissos assumidos. Né? Então, o anel dá conta disso aqui. E a nossa felicidade, a felicidade real, a felicidade verdadeira, está em nós estarmos alinhados com o nosso propósito existencial, com esses compromissos que nós assumimos lá no mundo espiritual. E ao retornarmos para lá, nós seremos mais ou menos felizes, mais ou menos realizados na medida em que nós conseguimos dar conta desse planejamento pré-encarnatório, pré-reencarnação, e das questões que nos trouxeram para cá, se nós conseguimos resolver, dar conta delas ou não. O anel, em função do seu formato, também alude aos ciclos que se repetem periodicamente ou às diferentes fases da existência. Então, algumas cartas no Petit Lenormand têm algumas qualidades particulares. Esta é uma das características singulares da carta do anel, a referência aos ciclos, a coisas que se repetem. Então, quando ela, dependendo da configuração em que ela cai numa determinada tirada, ela pode fazer referência a alguma coisa que se repete muito na nossa vida, nem sempre positivo. Né? Há hábitos positivos, né, que por serem hábitos, né, fazem parte do nosso cotidiano, mas há aqueles negativos, né, que os vícios, por exemplo, né, e o anel, em associação com outras cartas, podem fazer referência, por exemplo,
a esse processo de repetição negativa, que já configura um tipo de viciação, né? É, uma das pessoas das minhas relações, por exemplo, ela nunca conseguiu se dar conta, né, mas todos os relacionamentos em que ela se envolveu, hoje já é uma pessoa que está na casa dos 60 anos, né, mas em todas as relações que ela se envolveu ao longo da vida, sempre tiveram o mesmo padrão, né, sempre um padrão negativo, né? E em todos os companheiros é como se ela buscasse isso. E ela vai voltar para o mundo espiritual sem se dar conta, né? Que as escolhas que ela fez e que a infelicitaram na vida amorosa foi um padrão que se repetiu na vida dela, por escolha dela, por afinidade dela, e ela fez isso ao longo da vida e nem se deu conta. Então, o anel é uma carta que também faz alusão a esse tipo de coisa. As palavras-chave mais importantes para o anel são união, casamento, acordo, contrato, ciclo, eternidade e por aí vai. Então, as reticências como convite a que você siga complementando o capítulo com as suas considerações pessoais. Repetindo mais uma vez, só assim você vai avançar de forma significativa na sua aprendizagem e no seu domínio progressivo sobre esse sistema oracular fascinante que é a Petit Lenormand. Aqui Charles Normandel, trazendo mais uma leitura comentada do livro e do baralho Petit Lenormand Palavra-Chave. Hoje, refletindo rapidamente sobre a carta de número 25, o Anel. Espero que você tenha gostado. Agradeço de coração pela sua companhia, pela sua persistência no estudo do Lenormand. Isso nos aproxima, isso nos une, isso não é por acaso. Que a gente possa estreitar os nossos laços através do canal, do blog, e do contato indireto que nós fazemos através do e-mail e de outras formas de contato. Até mais, um forte abraço.